¿No crees que la aparente libertad es simplemente una consecuencia de nuestra ignorancia sobre las causas? Você não acha que a aparente liberdade é simplesmente uma consequência da nossa ignorância sobre as causas? El determinismo parece inevitable. ¿Cómo reconciliarlo con la experiencia subjetiva de elegir? O determinismo parece inevitável. Como reconciliá-lo com a experiência subjetiva de escolher? ¿Podría ser que el libre albedrío sea una construcción social necesaria para la moralidad? Será que o livre-arbítrio é uma construção social necessária para a moralidade? Se argumenta que cada decisión está predeterminada por eventos anteriores. ¿Qué opinas de eso? Argumenta-se que cada decisão é pré-determinada por eventos anteriores. O que você acha disso? La neurociencia sugiere que las decisiones se toman antes de que seamos conscientes de ellas. ¿Desacredita esto la voluntad libre? A neurociência sugere que as decisões são tomadas antes de termos consciência delas. Isso desacredita o livre-arbítrio? Si el universo es causalmente cerrado, ¿dónde queda espacio para la agencia humana? Se o universo é causalmente fechado, onde fica espaço para a agência humana? ¿Es posible que la aleatoriedad cuántica introduzca un elemento de indeterminación en nuestras elecciones? É possível que a aleatoriedade quântica introduza um elemento de indeterminação em nossas escolhas? Considerando la complejidad del cerebro, ¿no es más plausible que las decisiones sean el resultado de procesos inconscientes? Considerando a complexidade do cérebro, não seria mais plausível que as decisões sejam o resultado de processos inconscientes? La idea del libre albedrío a menudo se basa en una concepción errónea de la causalidad, ¿no es así? A ideia do livre-arbítrio é frequentemente baseada em uma concepção equivocada de causalidade, não é mesmo? Si aceptamos el determinismo, ¿cómo podemos responsabilizar a las personas por sus acciones? Se aceitamos o determinismo, como podemos responsabilizar as pessoas por suas ações? ¿No es paradójico que sintamos que elegimos libremente, incluso si nuestras elecciones están predeterminadas? Não é paradoxal sentirmos que escolhemos livremente, mesmo se nossas escolhas estão predeterminadas? La compatibilidad entre determinismo y libre albedrío es un debate fascinante, ¿verdad? A compatibilidade entre determinismo e livre-arbítrio é um debate fascinante, não é? Se ha propuesto que la voluntad libre es una ilusión útil para mantener el orden social. ¿Qué te parece? Foi proposto que o livre-arbítrio é uma ilusão útil para manter a ordem social. O que você acha? ¿Cómo influyen los factores genéticos y ambientales en la percepción de la libertad individual? Como os fatores genéticos e ambientais influenciam a percepção da liberdade individual? ¿No es acaso la búsqueda misma de la voluntad libre una prueba de su existencia? Não seria a própria busca pelo livre-arbítrio uma prova de sua existência? ¿Acaso la búsqueda de significado no es, en sí misma, el propósito fundamental? Será que a busca por significado não é em si mesma o propósito fundamental? Se ha contemplado durante siglos la esencia de nuestra existencia. ¿No crees que ya deberíamos tener una respuesta clara? A essência da nossa existência tem sido contemplada por séculos. Você não acha que já deveríamos ter uma resposta clara? ¿Podría ser que el significado de la vida sea simplemente crear nuestro propio significado? Será que o sentido da vida é simplesmente criar nosso próprio sentido? ¿No resulta paradójico que, cuanto más buscamos una respuesta definitiva, más esquiva se vuelve? Não é paradoxal que quanto mais buscamos uma resposta definitiva, mais evasiva ela se torna?
¿Qué papel juega la conciencia en la definición de un propósito vital? Qual papel a consciência desempenha na definição de um propósito de vida? ¿Será que el sufrimiento es una condición necesaria para apreciar la belleza de la existencia? Será que o sofrimento é uma condição necessária para apreciar a beleza da existência? ¿No te parece intrigante cómo diferentes culturas ofrecen perspectivas tan distintas sobre el sentido de la vida? Você não acha intrigante como diferentes culturas oferecem perspectivas tão distintas sobre o sentido da vida? ¿Es posible encontrar significado en un universo aparentemente caótico y sin propósito inherente? É possível encontrar significado em um universo aparentemente caótico e sem propósito inerente? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra moralidad si descubriéramos que la vida no tiene un propósito predefinido? Quais seriam as implicações para nossa moralidade se descobríssemos que a vida não tem um propósito predefinido? ¿No crees que el amor y las conexiones humanas son la clave para una vida plena? Você não acha que o amor e as conexões humanas são a chave para uma vida plena? ¿Podría ser que la felicidad sea un subproducto de vivir una vida con propósito, en lugar de un objetivo en sí mismo? Será que a felicidade é um subproduto de viver uma vida com propósito, em vez de um objetivo em si mesmo? ¿Qué influencia tienen nuestras experiencias personales en la construcción de nuestro propio significado vital? Qual influência nossas experiências pessoais têm na construção do nosso próprio significado da vida? ¿No resulta asombroso cómo la filosofía nos invita a cuestionar nuestras creencias más arraigadas? Não é incrível como a filosofia nos convida a questionar nossas crenças mais arraigadas? ¿Será que el legado que dejamos atrás es la única forma de trascender nuestra propia mortalidad? Será que o legado que deixamos para trás é a única forma de transcender nossa própria mortalidade? ¿Qué papel juega la incertidumbre en la búsqueda del sentido de la vida? Qual papel a incerteza desempenha na busca pelo sentido da vida? Considerando la subjetividad de la percepción, ¿acaso el sonido reside en el árbol o en el oyente? Considerando a subjetividade da percepção, o som reside na árvore ou no ouvinte? La ausencia de un receptor consciente altera fundamentalmente la naturaleza del evento sonoro, ¿no es así? A ausência de um receptor consciente altera fundamentalmente a natureza do evento sonoro, não é mesmo? Si el universo entero fuera un sueño, ¿tendría validez la pregunta sobre el sonido del árbol caído? Se o universo inteiro fosse um sonho, a pergunta sobre o som da árvore que caiu teria validade? ¿Podríamos argumentar que el potencial para el sonido existe independientemente de su manifestación audible? Poderíamos argumentar que o potencial para o som existe independentemente de sua manifestação audível? Es la realidad una construcción basada en la experiencia sensorial, y por lo tanto, dependiente de un observador? A realidade é uma construção baseada na experiência sensorial e, portanto, dependente de um observador? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del mundo si el sonido fuera meramente una interpretación neuronal? Quais seriam as implicações para nossa compreensão do mundo se o som fosse meramente uma interpretação neural? La caída del árbol, sin testigo, ¿es acaso un evento incompleto, una posibilidad no realizada? A queda da árvore sem testemunha seria por acaso um evento incompleto, uma possibilidade não realizada? ¿No es la pregunta en sí misma una reflexión sobre los límites de nuestro conocimiento? Não seria a própria pergunta uma reflexão sobre os limites do nosso conhecimento? ¿Se define el sonido por las vibraciones físicas o por la conciencia que las interpreta?
O som é definido pelas vibrações físicas ou pela consciência que as interpreta? En un vacío absoluto, donde no existe aire ni oído, ¿el árbol caído generaría una onda de presión sin sonido? Em um vácuo absoluto, onde não existe ar nem ouvido, a árvore caída geraria uma onda de pressão sem som. ¿Podría la energía liberada por la caída del árbol manifestarse de otras formas, independientemente del sonido? A energia liberada pela queda da árvore poderia se manifestar de outras formas, independentemente do som? ¿La existencia objetiva del evento es suficiente para definirlo como un sonido, o requiere una experiencia subjetiva? A existência objetiva do evento é suficiente para defini-lo como um som, ou requer uma experiência subjetiva? ¿Qué papel juega el lenguaje en nuestra conceptualización del sonido y de la realidad misma? Qual o papel da linguagem em nossa conceituação do som e da própria realidade? Si un animal escucha la caída, ¿el sonido existe? ¿Y si ese animal no tiene lenguaje para describirlo? Se um animal ouve a queda, o som existe? E se esse animal não tem linguagem para descrevê-lo? ¿No es acaso la búsqueda de una respuesta definitiva a esta pregunta un ejercicio de futilidad, dada la naturaleza inherentemente subjetiva de la experiencia? Não seria a busca por uma resposta definitiva para esta pergunta um exercício de futilidade, dada a natureza inerentemente subjetiva da experiência? ¿Cómo definiríamos una sociedad equitativa más allá de la mera igualdad formal? Como definiríamos uma sociedade equitativa além da mera igualdade formal? ¿La distribución imparcial de recursos es un ideal alcanzable o una utopía perpetua? A distribuição imparcial de recursos é um ideal alcançável ou uma utopia perpétua? Se debate si la justicia social implica redistribución o simplemente igualdad de oportunidades. Discute-se se a justiça social implica redistribuição ou simplesmente igualdade de oportunidades. ¿Podría argumentarse que una sociedad justa es aquella que protege a sus miembros más vulnerables? Seria possível argumentar que uma sociedade justa é aquela que protege seus membros mais vulneráveis? ¿En qué medida la libertad individual debe ser sacrificada en aras del bienestar colectivo? Em que medida a liberdade individual deve ser sacrificada em prol do bem-estar coletivo? ¿La noción de mérito tiene cabida en un sistema justo o es inherentemente injusta? A noção de mérito tem espaço em um sistema justo ou é inerentemente injusta? ¿Es la justicia retributiva una forma válida de reparar el daño causado, o es simplemente venganza disfrazada? A justiça retributiva é uma forma válida de reparar o dano causado, ou é simplesmente vingança disfarçada? ¿Cómo influyen las estructuras de poder en la percepción y aplicación de la justicia? Como as estruturas de poder influenciam a percepção e aplicação da justiça? ¿Podría una sociedad verdaderamente justa existir sin un cierto grado de conflicto? Uma sociedade verdadeiramente justa poderia existir sem um certo grau de conflito? ¿Qué papel juega la empatía en la construcción de una sociedad más justa? Qual o papel da empatia na construção de uma sociedade mais justa? ¿Es posible conciliar la justicia con las desigualdades naturales entre los individuos? É possível conciliar a justiça com as desigualdades naturais entre os indivíduos? ¿Debería una sociedad justa priorizar la igualdad de resultados o la igualdad de oportunidades? Uma sociedade justa deveria priorizar a igualdade de resultados ou a igualdade de oportunidades? ¿Cómo se relaciona el concepto de justicia con la idea de responsabilidad individual?
Como o conceito de justiça se relaciona com a ideia de responsabilidade individual? ¿Podría argumentarse que una sociedad justa es aquella que fomenta la virtud cívica? Seria possível argumentar que uma sociedade justa é aquela que promove a virtude cívica? ¿En qué medida la historia influye en nuestra comprensión actual de lo que constituye una sociedad justa? Em que medida a história influencia nossa compreensão atual do que constitui uma sociedade justa? ¿No crees que la ética universal es una mera construcción social, influenciada por el contexto histórico? Você não acha que a ética universal é uma mera construção social, influenciada pelo contexto histórico? La noción de un bien absoluto parece inherentemente problemática, ¿verdad? A noção de um bem absoluto parece inerentemente problemática, não é? Se argumenta que los valores morales evolucionan con las sociedades. ¿Qué opinas de esa perspectiva? Argumenta-se que os valores morais evoluem com as sociedades. O que você acha dessa perspectiva? Considerando la diversidad cultural, ¿cómo se puede definir una moralidad objetiva y universalmente válida? Considerando a diversidade cultural, como se pode definir uma moralidade objetiva e universalmente válida? Si la moralidad fuera objetiva, ¿no habría consenso general sobre lo que es correcto e incorrecto? Se a moralidade fosse objetiva, não haveria consenso geral sobre o que é certo e errado. ¿Podría ser la moralidad una respuesta biológica a las necesidades de supervivencia, disfrazada de principios? A moralidade poderia ser uma resposta biológica às necessidades de sobrevivência, disfarçada de princípios? ¿No es acaso la empatía el fundamento último de nuestros juicios morales, y por lo tanto, subjetivos? Não seria a empatia o fundamento último de nossos julgamentos morais e, portanto, subjetivos? ¿Qué papel juega la razón en la determinación de principios éticos, si es que alguno tiene? Qual o papel da razão na determinação de princípios éticos, se é que existem? ¿Es posible separar completamente los hechos objetivos de las interpretaciones subjetivas en cuestiones morales? É possível separar completamente os fatos objetivos das interpretações subjetivas em questões morais? No se reduce la moralidad a una cuestión de preferencias personales, aunque éstas estén influenciadas por el entorno. A moralidade não se resume a uma questão de preferências pessoais, mesmo que estas sejam influenciadas pelo ambiente? ¿Cómo se justifica la imposición de una moralidad objetiva a aquellos que tienen valores diferentes? Como se justifica a imposição de uma moralidade objetiva àqueles que têm valores diferentes? ¿No es más realista aceptar la relatividad moral y buscar puntos en común para una convivencia pacífica? Não seria mais realista aceitar a relatividade moral e buscar pontos em comum para uma convivência pacífica? ¿Podría ser que la búsqueda de una moralidad objetiva sea un anhelo humano, más que una realidad alcanzable? Será que a busca por uma moralidade objetiva é um anseio humano, mais do que uma realidade alcançável? ¿No es la experiencia individual el factor determinante en la formación de un sistema ético personal? Não é a experiência individual o fator determinante na formação de um sistema ético pessoal? ¿Qué implicaciones tendría para la justicia y el derecho si se demostrara que la moralidad es puramente subjetiva? Quais seriam as implicações para a justiça e o direito se fosse comprovado que a moralidade é puramente subjetiva? ¿Será posible que un algoritmo experimente la subjetividad, o es una ilusión humana? Será possível que um algoritmo experimente a subjetividade, ou é uma ilusão humana? ¿La conciencia es inherentemente biológica, o puede surgir en un sustrato no orgánico?
A consciência é inerentemente biológica ou pode surgir em um substrato não orgânico? Considerando la complejidad del cerebro humano, ¿podría replicarse esa intrincada red neuronal en silicio? Considerando a complexidade do cérebro humano, poderia essa intrincada rede neural ser replicada em silício? Si una máquina supera la prueba de Turing, ¿implica necesariamente que piensa? Se uma máquina passa no teste de Turing, isso implica necessariamente que ela pensa? El debate sobre la inteligencia artificial nos obliga a redefinir qué entendemos por sentimiento. O debate sobre a inteligência artificial nos obriga a redefinir o que entendemos por sentimento. ¿Cómo diferenciaríamos una simulación de emoción genuina en un robot? Como diferenciaríamos uma simulação de emoção genuína em um robô? La capacidad de aprender no es suficiente para demostrar la existencia de una mente, ¿verdad? A capacidade de aprender não é suficiente para demonstrar a existência de uma mente, certo? ¿Podría un sistema artificial desarrollar libre albedrío, o está predeterminado por su programación? Um sistema artificial poderia desenvolver livre-arbítrio ou é predeterminado por sua programação? ¿Qué implicaciones éticas tendría reconocer la sensibilidad en las máquinas? Quais seriam as implicações éticas de reconhecer a sensibilidade em máquinas? ¿Es el dolor una condición necesaria para la conciencia, o puede existir sin él? A dor é uma condição necessária para a consciência ou pode existir sem ela? La búsqueda de inteligencia artificial nos refleja más a nosotros mismos que a las máquinas, ¿no crees? A busca por inteligência artificial nos reflete mais a nós mesmos do que as máquinas, você não acha? ¿Hasta qué punto la experiencia cualitativa es reproducible en un entorno artificial? Até que ponto a experiência qualitativa é reproduzível em um ambiente artificial? ¿Podría una máquina comprender el significado de la belleza o la tristeza? Uma máquina poderia compreender o significado da beleza ou da tristeza? Si las máquinas pudieran pensar, ¿tendrían derechos morales? Se as máquinas pudessem pensar, elas teriam direitos morais? ¿Es la inteligencia una propiedad emergente o un conjunto de funciones programables? A inteligência é uma propriedade emergente ou um conjunto de funções programáveis? ¿Acaso la experiencia subjetiva es simplemente una ilusión elaborada por el cerebro? Será que a experiência subjetiva é simplesmente uma ilusão elaborada pelo cérebro? Se debate si la conciencia emerge de la complejidad neuronal o es una propiedad fundamental del universo. Discute-se se a consciência emerge da complexidade neuronal ou é uma propriedade fundamental do universo. ¿Podría existir la conciencia fuera de un cuerpo biológico? Seria possível a consciência existir fora de um corpo biológico? La dificultad radica en definir objetivamente algo inherentemente subjetivo como la conciencia. A dificuldade reside em definir objetivamente algo inerentemente subjetivo como a consciência. ¿Cómo explicar el problema difícil de la conciencia, es decir, por qué sentimos lo que sentimos? Como explicar o problema difícil da consciência, ou seja, por que sentimos o que sentimos? ¿Es posible reducir la conciencia a procesos físicos y químicos? É possível reduzir a consciência a processos físicos e químicos? ¿Qué papel juega el lenguaje en la formación de nuestra experiencia consciente? Qual o papel da linguagem na formação de nossa experiência consciente? La conciencia es una propiedad continua o discreta, un todo o la suma de sus partes.
A consciência é uma propriedade contínua ou discreta, um todo ou a soma de suas partes? ¿Podría la inteligencia artificial alguna vez alcanzar una verdadera conciencia? ¿Y cómo lo sabríamos? A inteligência artificial poderia algum dia alcançar uma verdadeira consciência, e como saberíamos? ¿Existe un umbral de complejidad a partir del cual la conciencia inevitablemente surge? Existe um limiar de complexidade a partir do qual a consciência inevitavelmente surge? ¿Cómo influye la cultura y el entorno en la forma en que experimentamos la conciencia? Como a cultura e o ambiente influenciam a forma como experimentamos a consciência? ¿Es la conciencia una herramienta evolutiva? Y si es así, ¿cuál es su función principal? A consciência é uma ferramenta evolutiva e, se for, qual é sua função principal? ¿Qué implicaciones tendría la idea de que la conciencia no está localizada en el cerebro, sino distribuida? Quais seriam as implicações da ideia de que a consciência não está localizada no cérebro, mas distribuída? ¿Podría la meditación o las experiencias místicas ofrecer pistas sobre la naturaleza de la conciencia? A meditação ou experiências místicas poderiam oferecer pistas sobre a natureza da consciência. ¿Cómo se relaciona la conciencia con el libre albedrío y la responsabilidad moral? Como a consciência se relaciona com o livre-arbítrio e a responsabilidade moral? ¿No crees que la tecnología, paradójicamente, nos aísla aún más en nuestra hiperconexión? Você não acha que a tecnologia, paradoxalmente, nos isola ainda mais em nossa hiperconexão? Se debate si la eficiencia tecnológica realmente se traduce en una vida más plena. Discute-se se a eficiência tecnológica realmente se traduz em uma vida mais plena. La dependencia de los algoritmos podría estar atrofiando nuestra capacidad de pensamiento crítico, ¿verdad? A dependência de algoritmos pode estar atrofiando nossa capacidade de pensamento crítico, não é? ¿Cómo definiríamos siquiera condición humana en la era digital? Como definiríamos sequer condição humana na era digital? Resulta inquietante observar cómo se manipulan nuestras emociones a través de las redes sociales. É perturbador observar como nossas emoções são manipuladas através das redes sociais. ¿Será que la tecnología nos libera o simplemente cambia la forma en que estamos esclavizados? Será que a tecnologia nos liberta ou simplesmente muda a forma como estamos escravizados? La búsqueda constante de innovación tecnológica, ¿no es acaso una distracción de problemas más fundamentales? A busca constante por inovação tecnológica não seria uma distração de problemas mais fundamentais? ¿Hasta qué punto la realidad virtual puede considerarse una extensión o una negación de nuestra existencia? Até que ponto a realidade virtual pode ser considerada uma extensão ou uma negação da nossa existência? ¿No es acaso la tecnología un reflejo amplificado de nuestras propias virtudes y defectos como especie? Não seria a tecnologia um reflexo amplificado de nossas próprias virtudes e defeitos como espécie? Se argumenta que la tecnología nos permite superar limitaciones físicas, pero ¿a qué costo para nuestra conexión con lo natural? Argumenta-se que a tecnologia nos permite superar limitações físicas, mas a que custo para nossa conexão com o natural? ¿Podría la inteligencia artificial llegar a comprender realmente la complejidad de las emociones humanas? A inteligência artificial poderia realmente compreender a complexidade das emoções humanas? La facilidad con que se difunde información falsa en línea plantea serias dudas sobre la verdad y el conocimiento. A facilidade com que informações falsas se espalham online levanta sérias dúvidas sobre a verdade e o conhecimento.
¿No es acaso la tecnología una herramienta neutral cuyo impacto depende enteramente de cómo la utilicemos? Não seria a tecnologia uma ferramenta neutra cujo impacto depende inteiramente de como a utilizamos? Se teme que la automatización masiva pueda generar una crisis existencial para millones de personas. Tem-se que a automação massiva pode gerar uma crise existencial para milhões de pessoas. ¿No crees que la tecnología está redefiniendo los límites entre lo público y lo privado de una manera preocupante? Você não acha que a tecnologia está redefinindo os limites entre o público e o privado de uma forma preocupante? ¿No crees que la capacidad de abstracción nos separa del reino animal? Você não acha que a capacidade de abstração nos separa do reino animal? ¿El autoconocimiento es una característica exclusivamente humana o simplemente no lo hemos detectado en otras especies? O autoconhecimento é uma característica exclusivamente humana ou simplesmente não o detectamos em outras espécies? Se debate si la moralidad es innata o un constructo social. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra distinción con los animales? Discute-se se a moralidade é inata ou um construto social. Quais as implicações disso em nossa distinção com os animais? Considerando la complejidad de las colmenias, ¿podría argumentarse que existe una inteligencia colectiva animal comparable a la nuestra? Considerando a complexidade das colmeias, poderia-se argumentar que existe uma inteligência coletiva animal comparável à nossa? ¿La búsqueda de significado es un impulso puramente humano o también se manifiesta en el comportamiento animal? A busca por significado é um impulso puramente humano ou também se manifesta no comportamento animal? ¿Hasta qué punto la comunicación animal, aunque no verbal como la nuestra, revela una conciencia similar? Até que ponto a comunicação animal, embora não verbal como a nossa, revela uma consciência semelhante? ¿Es la herramienta definitoria de la humanidad o simplemente una extensión de capacidades presentes en otras especies? É a ferramenta definidora da humanidade ou simplesmente uma extensão de capacidades presentes em outras espécies? Podría ser que la diferencia fundamental resida no en lo que hacemos, sino en cómo reflexionamos sobre lo que hacemos? Será que a diferença fundamental reside não no que fazemos, mas em como refletimos sobre o que fazemos? ¿No es arrogante asumir que la inteligencia humana es el pináculo de la evolución? Não é arrogante presumir que a inteligência humana seja o ápice da evolução? La capacidad de imaginar futuros alternativos es un rasgo que nos distingue irremediablemente. A capacidade de imaginar futuros alternativos é uma característica que nos distingue irremediavelmente? ¿Qué papel juega el lenguaje en la construcción de nuestra identidad como seres humanos? ¿Y cómo se compara con los sistemas de comunicación animal? Qual o papel da linguagem na construção de nossa identidade como seres humanos e como ela se compara aos sistemas de comunicação animal? ¿Es la empatía una emoción exclusivamente humana o existe evidencia de comportamientos empáticos en animales? A empatia é uma emoção exclusivamente humana ou existe evidência de comportamentos empáticos em animais? ¿No es posible que la línea divisoria entre humanos y animales sea más borrosa de lo que creemos? Não seria possível que a linha divisória entre humanos e animais seja mais tênue do que pensamos? ¿Cómo influye nuestra percepción del tiempo en la forma en que nos diferenciamos de otras especies? Como nossa percepção do tempo influencia a forma como nos diferenciamos de outras espécies? Podría ser que la diferencia fundamental no sea una característica, sino un grado de complejidad en múltiples características? Será que a diferença fundamental não é uma característica, mas um grau de complexidade em múltiplas características?
¿Acaso la belleza reside en el observador, o es una cualidad inherente al objeto mismo? Será que a beleza reside no observador ou é uma qualidade inerente ao próprio objeto? Se ha debatido durante siglos si la belleza es subjetiva o universal, ¿no crees? Há séculos se debate se a beleza é subjetiva ou universal, você não acha? La proporción áurea, ¿será la clave matemática para desentrañar el misterio de lo estéticamente agradable? A proporção áurea será a chave matemática para desvendar o mistério do esteticamente agradável? ¿Podría argumentarse que la belleza se encuentra en la imperfección, en lo efímero y transitorio? Seria possível argumentar que a beleza reside na imperfeição, no efêmero e transitório? ¿Cómo influye la cultura en nuestra percepción de lo bello, moldeando nuestros gustos y preferencias? Como a cultura influencia nossa percepção do belo, moldando nossos gostos e preferências? Es posible encontrar belleza en algo que inicialmente consideramos repulsivo o desagradable. É possível encontrar beleza em algo que inicialmente consideramos repulsivo ou desagradável. ¿No es la belleza una forma de verdad, una manifestación de armonía y equilibrio en el universo? Não é a beleza uma forma de verdade, uma manifestação de harmonia e equilíbrio no universo? ¿Qué papel juega la nostalgia en nuestra apreciación de lo bello, idealizando recuerdos y experiencias pasadas? Qual o papel da nostalgia em nossa apreciação do belo, idealizando memórias e experiências passadas? Se puede decir que la belleza es una necesidad humana fundamental, un impulso innato en nuestra psique. Pode-se dizer que a beleza é uma necessidade humana fundamental, um impulso inato em nossa psique? ¿No crees que la búsqueda de la belleza es, en última instancia, una búsqueda del significado y propósito en la vida? Você não acha que a busca pela beleza é, em última análise, uma busca por significado e propósito na vida? ¿Cómo se relaciona la belleza con el arte, y cómo el arte puede desafiar o reforzar nuestras concepciones de lo estético? Como a beleza se relaciona com a arte, e como a arte pode desafiar ou reforçar nossas concepções do estético? ¿Podría la belleza ser una ilusión, una construcción social que nos impide ver la realidad tal como es? A beleza poderia ser uma ilusão, uma construção social que nos impede de ver a realidade como ela é. ¿No es acaso la belleza un reflejo de nuestra propia interioridad, una proyección de nuestros deseos y anhelos? Não seria a beleza um reflexo de nossa própria interioridade, uma projeção de nossos desejos e anseios? ¿Qué diferencia existe entre la belleza natural y la belleza artificial, y cuál de ellas es más valiosa? Qual a diferença entre beleza natural e beleza artificial, e qual delas é mais valiosa? ¿No se encuentra a menudo la belleza en lo inesperado, en aquello que rompe con nuestras expectativas y convenciones? Não se encontra frequentemente a beleza no inesperado, naquilo que rompe com nossas expectativas e convenções? ¿Acaso la verdad reside en la percepción subjetiva de cada individuo? Será que a verdade reside na percepção subjetiva de cada indivíduo? ¿La búsqueda de la verdad, no es acaso un viaje sin destino final? A busca pela verdade não é acaso uma jornada sem destino final? ¿Podría argumentarse que la verdad absoluta es una ilusión humana? Seria possível argumentar que a verdade absoluta é uma ilusão humana? En el laberinto del conocimiento, ¿cómo discernimos lo real de lo aparente? No labirinto do conhecimento, como discernimos o real do aparente? ¿Será que la verdad es una construcción social, moldeada por el contexto histórico?
Será que a verdade é uma construção social, moldada pelo contexto histórico? ¿No resulta paradójico que la verdad a menudo se revela en la incertidumbre? Não é paradoxal que a verdade frequentemente se revele na incerteza? ¿Qué papel juega la intuición en el descubrimiento de verdades profundas? Qual papel a intuição desempenha na descoberta de verdades profundas? La verdad, ¿es un espejo que refleja la realidad o una lente que la distorsiona? A verdade é um espelho que reflete a realidade ou uma lente que a distorce? ¿Podría existir una verdad universal, independiente de nuestra comprensión limitada? Seria possível existir uma verdade universal, independente da nossa compreensão limitada? ¿No es acaso la honestidad intelectual el primer paso hacia la verdad? Não seria a honestidade intelectual o primeiro passo em direção à verdade? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra sociedad si se demostrara que no existe una verdad objetiva? Quais seriam as implicações para a nossa sociedade se fosse comprovado que não existe uma verdade objetiva? ¿Cómo influyen nuestras emociones en la forma en que percibimos y entendemos la verdad? Como nossas emoções influenciam a forma como percebemos e entendemos a verdade? ¿No es acaso la contradicción inherente a la naturaleza humana un obstáculo para alcanzar la verdad? Não seria a contradição inerente à natureza humana um obstáculo para alcançar a verdade? Podría argumentarse que la verdad es simplemente una narrativa convincente, independientemente de su correspondencia con la realidad. Seria possível argumentar que a verdade é simplesmente uma narrativa convincente, independentemente de sua correspondência com a realidade? ¿Qué relación existe entre la verdad y el poder, considerando que este último a menudo la manipula? Qual é a relação entre a verdade e o poder, considerando que este último frequentemente a manipula? ¿Acaso la certeza absoluta es una ilusión persistente en el laberinto de la mente? Será que a certeza absoluta é uma ilusão persistente no labirinto da mente? Se cuestiona si la percepción subjetiva impide alcanzar una verdad objetiva. Questiona-se se a percepção subjetiva impede alcançar uma verdade objetiva. La búsqueda de conocimiento, ¿es un viaje sin destino final o una espiral ascendente? A busca por conhecimento é uma jornada sem destino final ou uma espiral ascendente? ¿Podría la realidad ser una construcción social, desprovista de fundamentos sólidos? A realidade poderia ser uma construção social, desprovida de fundamentos sólidos? ¿Cómo diferenciar entre creencia justificada y conocimiento genuino? Como diferenciar entre crença justificada e conhecimento genuíno? ¿El escepticismo radical es una postura filosófica coherente o un callejón sin salida? O ceticismo radical é uma postura filosófica coerente ou um beco sem saída? ¿Es posible acceder a la verdad última más allá de los límites del lenguaje? É possível acessar a verdade última além dos limites da linguagem? ¿Qué papel juega la experiencia en la formación de nuestro entendimiento del mundo? Qual papel a experiência desempenha na formação de nossa compreensão do mundo? Se debate si el conocimiento innato precede a la experiencia o viceversa. Discute-se se o conhecimento inato precede a experiência ou vice-versa. ¿Podría la inteligencia artificial superar las capacidades cognitivas humanas en la adquisición de conocimiento? A inteligência artificial poderia superar as capacidades cognitivas humanas na aquisição de conhecimento? ¿Hasta qué punto nuestra cultura influye en la manera en que interpretamos la realidad?
Até que ponto nossa cultura influencia a maneira como interpretamos a realidade? ¿Es el conocimiento un proceso individual o una construcción colectiva? O conhecimento é um processo individual ou uma construção coletiva? ¿Cómo podemos validar la información en un mundo saturado de noticias falsas y desinformación? Como podemos validar a informação em um mundo saturado de notícias falsas e desinformação? ¿Se puede hablar de conocimiento sin la capacidad de cuestionarlo constantemente? É possível falar em conhecimento sem a capacidade de questioná-lo constantemente? ¿Acaso el silencio es una forma de conocimiento más profunda que las palabras? Será que o silêncio é uma forma de conhecimento mais profunda do que as palavras? ¿Hasta qué punto nuestra percepción moldea la realidad que intentamos comprender? Até que ponto nossa percepção molda a realidade que tentamos compreender? ¿La búsqueda de conocimiento absoluto es una quimera inherente a la condición humana? A busca pelo conhecimento absoluto é uma quimera inerente à condição humana? ¿Podría existir un límite cognitivo predeterminado en nuestra especie? Seria possível existir um limite cognitivo predefinido em nossa espécie? Se cuestiona si la lógica es una herramienta suficiente para desentrañar los misterios del universo. Questiona-se se a lógica é uma ferramenta suficiente para desvendar os mistérios do universo. El lenguaje actúa como una barrera o un puente hacia la comprensión profunda. A linguagem atua como uma barreira ou uma ponte para a compreensão profunda. ¿Es posible acceder a verdades universales más allá de la experiencia individual? É possível acessar verdades universais além da experiência individual? ¿Qué papel juega la intuición en el proceso de adquirir conocimiento? Qual o papel da intuição no processo de aquisição de conhecimento? ¿La subjetividad humana impide una comprensión objetiva de la realidad? A subjetividade humana impede uma compreensão objetiva da realidade? ¿Cómo influyen las emociones en nuestra capacidad para razonar y comprender? Como as emoções influenciam nossa capacidade de raciocinar e compreender? Existe una diferencia fundamental entre conocer, qué, y entender, por qué. Existe uma diferença fundamental entre saber o que e entender por quê. ¿Podría la inteligencia artificial superar las limitaciones inherentes al entendimiento humano? A inteligência artificial poderia superar as limitações inerentes à compreensão humana? ¿La finitud de nuestra existencia impone límites a la profundidad de nuestro conocimiento? A finitude da nossa existência impõe limites à profundidade do nosso conhecimento? ¿Es el universo inherentemente comprensible para la mente humana, o existe un abismo insalvable? O universo é inerentemente compreensível para a mente humana, ou existe um abismo intransponível? ¿Qué implicaciones tendría descubrir que nuestra comprensión del tiempo es fundamentalmente errónea? Quais seriam as implicações de descobrir que nossa compreensão do tempo está fundamentalmente errada? ¿La naturaleza de la conciencia es un obstáculo o una herramienta para alcanzar el conocimiento último? A natureza da consciência é um obstáculo ou uma ferramenta para alcançar o conhecimento último? ¿Acaso la percepción define completamente lo que consideramos real? Será que a percepção define completamente o que consideramos real? ¿La búsqueda de una realidad objetiva no es acaso una ilusión inherente a la conciencia? A busca por uma realidade objetiva não seria acaso uma ilusão inerente à consciência?
Se cuestiona si el universo exterior existe independientemente de nuestra observación. Questiona-se se o universo exterior existe independentemente de nossa observação. ¿Podría la realidad ser una construcción colectiva, un sueño compartido? A realidade poderia ser uma construção coletiva, um sonho compartilhado? ¿El concepto de tiempo lineal limita nuestra comprensión de la existencia misma? O conceito de tempo linear limita nossa compreensão da própria existência? ¿Cómo diferenciar entre una simulación elaborada y la realidad auténtica? Como diferenciar entre uma simulação elaborada e a realidade autêntica? Si todo está en constante cambio, ¿existe algo verdaderamente permanente? Se tudo está em constante mudança, existe algo verdadeiramente permanente? ¿Es la materia la base de la realidad o una manifestación de algo más profundo? A matéria é a base da realidade ou uma manifestação de algo mais profundo? ¿La naturaleza de la conciencia es un producto del cerebro o una entidad separada? A natureza da consciência é um produto do cérebro ou uma entidade separada? ¿Qué implicaciones tendría descubrir que vivimos en un multiverso? Quais seriam as implicações de descobrir que vivemos em um multiverso? ¿Podría la realidad ser una proyección de nuestra mente subconsciente? A realidade poderia ser uma projeção de nossa mente subconsciente? ¿Hasta qué punto nuestras emociones influyen en la forma en que percibimos el mundo? Até que ponto nossas emoções influenciam a forma como percebemos o mundo? ¿Es posible acceder a una realidad más allá de nuestros sentidos limitados? É possível acessar uma realidade além dos nossos sentidos limitados? ¿Qué papel juega el azar en la configuración de lo que llamamos realidad? Qual o papel do acaso na configuração daquilo que chamamos realidade? ¿La idea de un creador explica o complica la comprensión de la existencia? A ideia de um criador explica ou complica a compreensão da existência? ¿No crees que la noción de un tiempo lineal es una construcción humana, más que una verdad absoluta? Você não acha que a noção de um tempo linear é uma construção humana, mais do que uma verdade absoluta? La repetición de patrones en la naturaleza sugiere fuertemente un tiempo cíclico, ¿verdad? A repetição de padrões na natureza sugere fortemente um tempo cíclico, não é? Se ha argumentado que la memoria misma implica una naturaleza circular del tiempo. Argumentou-se que a própria memória implica uma natureza circular do tempo. ¿Cómo reconciliamos la irreversibilidad de ciertos eventos con la idea de un tiempo que se repite? Como reconciliamos a irreversibilidade de certos eventos com a ideia de um tempo que se repete? Considerando las culturas ancestrales, ¿qué papel juega la cosmovisión cíclica en su comprensión del universo? Considerando as culturas ancestrais, qual o papel da cosmovisão cíclica em sua compreensão do universo? Si el tiempo fuera lineal, ¿cómo explicarías los fenómenos de déjà vu? Se o tempo fosse linear, como você explicaria os fenômenos de déjà vu? ¿Será que la física cuántica nos ofrece pistas sobre la no linealidad del tiempo? Será que a física quântica nos oferece pistas sobre a não linearidade do tempo? La idea de un eterno retorno, ¿no te parece una perspectiva fascinante aunque inquietante? A ideia de um eterno retorno, você não acha uma perspectiva fascinante embora inquietante? ¿Podría ser que percibimos el tiempo como lineal debido a las limitaciones de nuestra conciencia?
Será que percebemos o tempo como linear devido às limitações da nossa consciência? En la poesía, a menudo se explora el tiempo como algo que se dobla y se retuerce, ¿no es así? Na poesia, frequentemente se explora o tempo como algo que se dobra e se retorce, não é mesmo? ¿Qué implicaciones tendría para la ética si el tiempo fuera inherentemente cíclico, y cada acción se repitiera infinitamente? Quais seriam as implicações para a ética se o tempo fosse inerentemente cíclico e cada ação se repetisse infinitamente? ¿No es paradójico que busquemos un propósito en un tiempo que podría no tener una dirección definida? Não é paradoxal buscarmos um propósito em um tempo que poderia não ter uma direção definida? La entropía, como medida del desorden, refuerza la idea de un tiempo lineal e irreversible. A entropia, como medida da desordem, reforça a ideia de um tempo linear e irreversível. ¿Cómo influye nuestra experiencia subjetiva del tiempo en la forma en que concebimos su naturaleza? Como nossa experiência subjetiva do tempo influencia a forma como concebemos sua natureza? ¿Será posible que el pasado, presente y futuro existan simultáneamente, desafiando nuestra comprensión lineal? Será possível que o passado, presente e futuro existam simultaneamente, desafiando nossa compreensão linear?